Olá, queridos, sejam bem-vindos à Estação DNA. Estação DNA, onde você vai aprender o DNA, a cultura da Paz Church. E é uma honra, uma alegria participar com você nesse momento tão histórico, tão precioso, na sua caminhada como membro da Paz Church. Você já fez o café com o pastor e agora você está pronto para o próximo passo, a próxima etapa, que é a Estação DNA. Então, vamos lá. Qual é a missão da Paz Church? Está escrito aí: fazer discípulos de Jesus, que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele e uma vida transbordante com o seu poder. Agora, essa frase, ela é preciosa demais, ela é poderosa demais, ela mostra qual é a razão de existência da Paz Church, qual é a nossa missão. Nós estamos aí para fazer discípulos, não é só fazer convertidos, é fazer discípulos de Jesus. Mas esses discípulos de Jesus vão impactar o mundo inteiro. Nós realmente cremos que os discípulos de Jesus, que o Senhor Jesus está mandando a Paz Church fazer, vão impactar, esses discípulos vão impactar o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus. Agora, antes de continuar falando mais dessa missão, deixa eu enfatizar algo aqui muito interessante para você que está aqui na Estação DNA. Você viu como que fala sobre os discípulos impactando o mundo inteiro? Bem, essa é a visão da Paz Church. É realmente alcançar o mundo inteiro. Muitos e muitos anos atrás, quando o meu pai veio ao Brasil como missionário, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai já veio com essa visão, que Deus quer alcançar o mundo, que Deus ama o mundo. O meu irmão mais velho, o pastor Lucas, que fundou a Missão Paz, ele dizia: nossa visão é começar implantando 100 mil igrejas e aí crescendo cada vez mais ao redor do mundo. Anos atrás, Deus me deu a visão que nós chamamos Acts in Action, que é a visão de atos em ação. Nessa visão é da gente enviar equipes poderosas e grandiosas, equipes missionárias, apostólicas, para literalmente todas as nações da terra, para plantar igrejas em todas as nações da terra. E nós vamos fazer isso pela graça de Deus. Estamos muito emocionados sobre isso. Eu creio que você, não é por acaso que você se tornou membro da Paz Church, é porque Deus tem um plano para usar você na obra missionária para impactar o mundo inteiro. Então, voltando para a missão, fazer discípulos de Jesus que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele. É isso que nós queremos, sempre essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, que é o segredo principal. E o que mais ele diz? E uma vida transbordante com o seu poder. Nós acreditamos que essa obra poderosa de alcançar o mundo para Jesus, fazer discípulos das nações, só vai acontecer através do poder do Espírito Santo. Nós cremos na importância dos dons do Espírito Santo, de fluir em curas, milagres, sinais e prodígios, para a glória de Jesus. Essa é a missão, então, da Paz Church. Qual é a visão da Paz Church? A visão da Paz Church é ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Agora, é verdade que o evangelismo através de grandes campanhas em estádios de futebol, é verdade que o evangelismo através de programas de televisão e da internet, tudo isso é muito bom e importante e nós vamos usar essas estratégias também. Mas a estratégia mais bíblica e a que mais funciona para permanentemente
efetuar uma transformação da sociedade é plantando igrejas. Essa é a forma paulina, ou seja, a forma apostólica que a Bíblia ensina. A expansão do reino de Deus se dá principalmente através da plantação de novas igrejas. Então, essa é a nossa visão. A visão da Paz Church e da Missão Paz é ser um movimento de plantação de igrejas. E não é qualquer tipo de igreja, mas sim igrejas que são cheias de amor, cheias de vida, de discipulado, cheias de life group, cheios de cuidado e amor, igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Veja bem, meus queridos, se, por exemplo, a pessoa que faz parte da Paz Church em Tóquio, onde ela vai começar? Expandindo por todo o Tóquio, lá onde meu irmão, pastor Timóteo, é pastor. Então, a visão deles é começando lá em Tóquio, espalhando pelo Japão e toda a Ásia e o mundo. Qual é a nossa visão aqui de São Paulo, onde estou gravando isso? Nossa visão é implantar igrejas, campos em toda a grande região metropolitana de São Paulo, espalhando por todo o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Glória a Deus. Então, isso que essa visão diz, vamos ler de novo? Ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Bem, nós falamos da visão, nós falamos, antes de falar da visão, falamos da missão, mas agora nós vamos falar dos valores. Quais são os valores da Paz Church? Esses 10 valores demonstram a verdadeira cultura da Paz Church, o nosso DNA. Qual é o primeiro e o mais importante valor, ou seja, cultura, no DNA da Paz Church? É amar a Deus, nossa prioridade. Amar a Deus, nossa prioridade. Existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso vez após vez após vez. Mas o segredo na vida cristã, o segredo dos segredos, o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus. É o segredo de você alcançar seu destino divino. É o segredo de você poder ter vitória em todos os outros relacionamentos. No seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos em Cristo, com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Por quê? Porque o vertical que gera o horizontal. Quando você cultiva um relacionamento profundo e íntimo com Deus, todas as outras coisas vêm de reboque. O segredo até de vencer pecado na sua vida não é tanto você lutar contra o pecado. Claro que tem que dizer não ao pecado, mas o segredo de vencer o pecado é dizer sim a Jesus, é ficar tão cheio dele, tão íntimo com ele, que o pecado vai cair por terra. Existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Essa é nossa prioridade. Quando você começa a entender a importância de cultivar a presença manifesta de Deus na sua vida, no seu tempo a sós com Deus, no seu culto doméstico em casa, no seu life group, nos cultos de celebração. Por isso que a adoração é tão importante, porque ela atrai a presença manifesta de Deus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é onisciente, mas Ele não manifesta a presença dEle em todo lugar. E quando Deus manifesta a presença dEle, aí milagres acontecem, vidas são transformadas. Por isso a nossa ênfase em adoração profunda, ungida, que vai tocar os céus, porque a presença manifesta de Deus é tudo para nós, é tudo para nós. Esse é um dos nossos valores, é o nosso valor mais importante. Amar a Deus é a nossa prioridade. E o nosso segundo valor mais importante, família. Família
nossa essência. Esse é o segundo valor. A família criada por Deus é o alicerce da sociedade e da igreja. Acreditamos que a família saudável é essencial para o bem-estar da humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, você que agora é membro da Past Church, você que está se unindo com a Past Church, nós sempre vamos falar muito sobre família, mas para a Past Church eu falo com muito carinho, com muita sinceridade, não é só um discurso, é o nosso legado, Nós viemos de raízes em que a Past Church já sempre enfatizou isso, há décadas e décadas e até séculos. Mas o meu querido pai, que foi um dos que iniciaram, porque quando meu pai veio como missionário para o Brasil, claro, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai veio como missionário para o Brasil, existiam duas Past Church aqui já, mas elas tinham os cultos ainda em alemão, né? Eram de imigrantes que tinham vindo. Então meu pai que começou as primeiras igrejas de fala portuguesa, né? Igrejas brasileiras. E meus pais tiveram, já estão na glória, mas tiveram um casamento tão ideal. Tanto eu como meus 4 irmãos, todos mais velhos do que eu, porque eu sou caçula, nós nunca vimos o meu pai e minha mãe discutindo. Talvez até chegaram a discutir ou a desentender, mas não na nossa frente. Nós nunca vimos. Sempre nós vimos tanto amor, abraços, beijos, carinho, cortesia, tanto carinho, tanto carinho. Nós crescemos nesse ambiente de amor, de um lar sólido, feliz, de uma família exemplar, para a glória de Jesus. E sabe, isso... Todos os 5 filhos dos meus pais se tornaram pastores, missionários. Todos 5 têm famílias exemplares para a glória de Jesus, casamentos sólidos. Todos os filhos se tornaram missionários, todos os netos estão se tornando missionários. Agora tem vários bisnetos que já estão também seguindo Jesus desde a infância. Todos, nenhum afastado dos caminhos do Senhor. Todas as famílias desse legado, famílias sólidas. Uma oração que meu pai fazia toda manhã, às 3:30 da manhã, de joelhos, era que toda a descendência dele, toda a descendência, iria não só seguir Jesus desde pequeno, mas iam servir Jesus, iam trabalhar para Jesus. É um legado muito poderoso. Então você, ao se tornar membro da Past Church, você entra debaixo do guarda-chuva desse legado. Você entra debaixo da cachoeira desse legado. Sobre a sua vida, sobre a sua família. Tome posse disso, porque isso faz parte do nosso DNA, para a glória do Senhor Jesus. Nós acreditamos na família natural, que eu estou explicando, o pai, a mãe e os filhos, mas também na família espiritual. Por isso nós sempre falamos que a Past Church é uma família espiritual, que não para de crescer. E olha o grande segredo, é nessa família espiritual que você aprende os princípios bíblicos, não só na teoria, mas na prática, de como praticar os princípios para ter uma família feliz. É nessa família espiritual, no life group, no discipulado, na convivência da família espiritual da Past Church, que vai aprender como pedir perdão, como perdoar, como se relacionar, como realmente ter relacionamentos profundos, vínculos sólidos, amor de verdade. Então eu gosto de dizer assim, a sua família natural vai crescer e aprender aqui com a sua família espiritual, até que a sua família natural se torne uma família sobrenatural. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus quer para cada família, em nome de Jesus. Nosso terceiro valor do nosso DNA, né, da Past Church, é amar as pessoas, nossa paixão. Uau! Depois da intimidade com Deus,
depois de ter uma família que está sendo transformada por Jesus, aí nós podemos realmente levar esse amor para todos os seres humanos. Amar as pessoas, nossa paixão. Somos completamente apaixonados por pessoas, pois acreditamos ser essa a principal forma de expressarmos o amor de Deus. Você vai notar que a Paz Church ela é conhecida por esse amor. As pessoas vêm e falam: eu fui totalmente tomado pelo amor, desde o estacionamento, a recepção. Mas esse amor não é só exterior, é um amor genuíno, é um amor autêntico, e isso tem feito a diferença. Todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua crença, do seu gênero, são amados e recebidos sem preconceito, com muito carinho. Nós vamos ensinar a palavra, nós vamos ensinar os princípios da palavra de Deus, obviamente, mas nós vamos amar as pessoas, nós vamos amá-las de todo o coração, e elas vão sempre sentir esse amor. Elas vão sempre sentir muito, muito esse amor. Isso faz parte do nosso DNA, para a glória do Senhor Jesus. Sabe, nós acreditamos que quanto mais íntimo você for com Jesus, ao ponto de você, assim, agir como o apóstolo João agiu, o apóstolo do amor. A Bíblia fala que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Quando você encosta a sua cabeça, espiritualmente falando, no peito de Jesus, você vai ouvir as batidas do coração de Jesus. E as batidas do coração de Jesus dizem assim: pessoas, 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 vidas, vidas, vidas. Ele é apaixonado por ver mais vidas alcançando o amor dele. Então nós também somos apaixonados por pessoas. Amar as pessoas, nossa paixão. E qual é o nosso quarto grande valor da Paz Church? Fazer discípulos, nossa missão. Uau, 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 eu amo isso. Sabe por quê? Porque é uma coisa você amar alguém, é outra coisa até você mostrar esse amor de uma forma muito prática, porque se você ama mesmo, você vai ajudá-la a conhecer Jesus. Mas o grande problema é que muitas igrejas, mesmo amando tanto as pessoas, mesmo ajudando tanto as pessoas a conhecerem Jesus, depois o final é triste, sabe por quê? A pessoa teve um novo começo, ela entregou a vida para Jesus, mas ninguém discipulou, ninguém cuidou, e às vezes ela se afasta e volta para as coisas do mundo, e às vezes até o último estado dela é pior do que o primeiro. A Bíblia fala da porca lavada que voltou a se revolver na lama, do cão que voltou a comer do seu próprio vômito. É muito triste, pessoas que já entregaram a vida para Jesus e hoje estão blasfemando contra o Espírito Santo, estão falando até mal dos cristãos, estão realmente revoltados. O que aconteceu? A culpa não é somente delas, eu creio. Elas também têm uma parcela de culpa, porque elas deveriam ter perseverado em seguir Jesus. Mas a culpa também, muitas vezes, é nossa, da igreja. Por quê? Porque a igreja de Jesus, em geral, em vez de obedecer Jesus, porque Jesus disse o quê? Ide, fazei discípulos. Só que a igreja só tem feito convertidos. Então, a igreja de Jesus não fez discípulos, não discipulou. O que é discipular? Discipular não é só ensiná-lo os princípios básicos da palavra para que ela nunca desvie. Isso faz parte do discipular, o consolidar. Mas o discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é transferir a vida de Deus para dentro do discípulo, de tal ponto que aquele discípulo se torna tão compromissado com Jesus e com seu reino, ao tal ponto que aquele discípulo descobre qual é o seu destino divino, o seu chamado de Deus, e ele começa então agora a fazer também os discípulos, e se torna um poderoso ministro do mercado,
tornado um instrumento poderoso no reino de Deus. Agora ele não é só um discípulo, ele também se tornou um fazedor de discípulos. Aí sim, você fez daquele irmão, daquela irmã, um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus. Então, fazer discípulos é nossa missão. Isso é uma das coisas que, pela graça de Deus, a Paz Church mais é conhecida ao redor do mundo. Pela ênfase, não só na teoria, mas na prática, com sucesso e eficiência, no fazer discípulos. Nossa missão é obedecer à grande comissão, fazendo discípulos que verdadeiramente amam a Deus e as pessoas. Quinto grande valor da cultura da Paz Church. O quinto grande valor, Life Group, nosso coração. Life Group, nosso coração. O Life Group é a igreja no lar e proporciona um ambiente ideal para amar e servir uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é muito precioso, muito profundo. A igreja que Jesus, ele falou, eu edificarei minha igreja. Então Jesus iniciou a igreja. Quando que essa igreja nasceu oficialmente? Foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio e batizou 120 seguidores de Jesus que estavam reunidos lá no cenáculo. E os 120 foram batizados com o Espírito Santo, e aquele dia a igreja nasceu já com 3.000 pessoas convertendo e sendo batizado. E agora, como cuidar de tantas pessoas? Já pensou numa coisa dessa? Como que eles discipularam e cuidaram de todas essas pessoas? Jamais 120 pessoas sozinhas iam dar conta de cuidar de 3.000, se não tivessem uma estratégia também sobrenatural. Houve um nascimento da igreja sobrenatural. Tinha que haver também uma estratégia sobrenatural de cuidar dessa nova igreja. E qual foi a estratégia que o Espírito Santo escolheu? A igreja nas casas. A Bíblia fala que desde o início, a igreja primitiva lá em Jerusalém reunia no templo, nas grandes reuniões, mas reunia também nas casas. Reunia nas casas. E era nas casas onde eles eram, então, cuidados, pastoreados, discipulados, treinados para também ganhar e discipular outros. Entendeu? Era nas casas onde era cultivado comunhão profunda e maravilhosa. E a revolução que está acontecendo hoje ao redor do mundo é uma revolução nessas estruturas espirituais que estão sendo resgatadas, esses valores, o valor do discipulado, o valor da igreja na casa. Sabe, mais do que 5 livros, para ser exato, 5 livros do Novo Testamento falam diretamente sobre as igrejas nas casas, mas vários outros livros falam indiretamente sobre as igrejas nas casas. 5 livros falam em preto e branco, a igreja na casa do fulano. Mas tem outros livros, por exemplo, lá em Timóteo, onde fala que o pastor, uma das qualificações para ser presbítero ou pastor, é que ele deve ser hospitaleiro. Dizem os teólogos que fala que deve ser hospitaleiro porque era de se esperar que todo pastor, obviamente, abriria então a sua casa para ter uma igreja lá. O que é a igreja na casa? A igreja na casa é o que Jesus disse, sobre onde há 2 ou 3 reunidos o nome dele. Normalmente, o que nós chamamos Life Group, tem o quê? 15, 20 pessoas, às vezes menos, às vezes mais. Mas o importante não é o número de pessoas, mas é o princípio bíblico da igreja no lar, da igreja na casa. Deixa eu falar uma coisa. Na igreja da casa, na igreja no lar, que nós chamamos Life Groups, na Paz Church, ela realmente tem, de uma forma sucinta, de uma forma muito poderosa, os elementos principais que toda igreja deve ter, que é o quê? Evangelismo. É muito legal poder ganhar pessoas para Jesus. Por exemplo, amigos íntimos seus, colegas de trabalho, colegas de universidade, parentes, vizinhos que de repente você fez uma boa amizade, é bem fácil você convidá-lo para um life group se for uma pessoa
que é muito amiga sua. É uma forma natural de evangelizar, de atrair pessoas para Jesus. Mas não é só o evangelismo, a integração. Porque às vezes a pessoa vem para o culto de uma igreja, ela não conhece ninguém, ela até entregou a vida para Jesus, mas ela se sente como peixe fora d'água, porque ela não foi integrada no corpo de Cristo. No Life Group é diferente. Lá é um grupo menor, então ela faz amizades, vínculos, e ela se sente integrada, se sente como peixe dentro da água. Então no Life Group existe evangelismo e integração, existe também o pastoreio e o discipulado. Meu Deus, não existe forma. Imagina uma igreja grande de 1.000 pessoas e 20 converteram num domingo. Como que vai cuidar de 20 pessoas? Quem vai discipular de uma forma artificial alguém que nunca viu aquela pessoa na vida e ela também não conhece? É muito raro isso funcionar e dar certo. Mas quando ela já tem amigos dentro de uma casa, dentro de um life group, que vão cuidar, que vão amar, que vão estar pastoreando e discipulando ela vai crescer espiritualmente. Aí discípulos são feitos. O melhor ambiente para fazer discípulos é no contexto de relacionamentos gerados num life group. Então, o pastoreio, o discipulado também acontece no life group. No life group existe a comunhão. A comunhão que a Bíblia chama koinonia, que é algo muito mais profundo do que a maioria dos cristãos sabem o que é. Comunhão é algo tão delicioso, porque na comunhão você tem não só amizades profundas, mas você ajuda um ao outro a crescer espiritualmente. E é uma coisa muito deliciosa quando você está praticando essa comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo. É uma das maiores alegrias da vida, é essa comunhão. Nós chamamos aqui na Past Church a visão do purê de batata. Se você não conhece ainda, você vai conhecer no breve futuro, eu tenho certeza. Que mais? Além do evangelismo, integração, pastoreio e discipulado, a comunhão tem treinamento de líderes. Gente, é muito fácil alguém formar de um seminário, de uma faculdade teológica, e aquela pessoa não sabe dar fruto, não sabe cuidar de vidas, não sabe pastorear, nem sabe discipular. Às vezes tem um canudo, diploma, até doutorado em divindade, em teologia, mas não sabe romper, não sabe fazer uma igreja crescer. Sabe por quê? Porque nunca foi treinado na prática, com a mão na massa. Não existe um ambiente melhor do que o Life Group para treinar líderes cristãos, não só pastores e missionários, mas líderes cristãos, ministros do mercado, porque uns aos outros lá nós vamos aprender como ganhar vidas, como cuidar, como ser um verdadeiro ministro do mercado e ser bem sucedido na obra de Deus. Então, o treinamento de líderes é um dos aspectos mais importantes do Life Group. E por fim, o Life Group cresce e multiplica. Olha só o que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito forte. Os nossos Life Groups, aqui em São Paulo, onde eu estou gravando isso, estão multiplicando e crescendo muito, muito. E nós, só no nosso condomínio, eu não sei quantos Life Groups já tem, mas deixa eu só te falar uma coisa. Nossa visão é em São Paulo, toda grande São Paulo, pelo menos um Life Group em cada quarteirão, literalmente, em cada quarteirão, pelo menos. Eu já vejo, olha, para começar, eu já vejo 100 mil Life Groups em São Paulo. Em nome de Jesus, 100 mil Life Groups em São Paulo. Agora meu Life Group tem o quê? Mais ou menos 40 pessoas, mas vamos só supor que cada um desses 100 mil Life Groups só tivesse 10 pessoas. Aí quantas pessoas dá? 10 vezes 100 mil Life Groups, dá 1 milhão de discípulos de Jesus. 1 milhão de discípulos de Jesus. Mas ainda vai ter que ter mais do que isso. Porque isso não é nem 10% de São Paulo. São Paulo tem mais do que 12 milhões. Então nós precisamos ganhar pelo menos 10%. Você fala, pastor, e os outros 90%? Aqui a gente não quer ser egoísta, queremos deixar para as outras igrejas que estão pregando a palavra também. Amém? Então, mas 10% é nosso. 10% é nosso, pode ter certeza disso, para a glória de Jesus. Amém? E como que isso vai acontecer? Através da explosão, do crescimento e multiplicação de Life Groups. Se você crê isso, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, é muito, muito importante, para você que está se tornando membro da Past Church, para você entender. Os Life Groups, eles são
organizados em o que nós chamamos redes, tá? Lembra que na Bíblia fala sobre pescando com redes, né? Para pegar muitos peixes. Então Jesus falou: eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens, né? Então os life groups são organizados em redes. Então nós temos life groups, temos várias redes de adultos. Tem rede de jovens e adolescentes, só que essa rede de jovens e adolescentes vai ficar crescendo, aí vai multiplicar numa rede de jovens, outra rede de adolescentes, depois vai ficar crescendo e depois vai se tornar várias redes de jovens, várias redes de adolescentes, assim como já temos várias redes de adultos e de casais. Então, os life groups são organizados em redes, por isso que você vai ouvir aqui na Past Church, né? Eu estou falando para você entender melhor nossa cultura, você vai ouvir falar sobre o pastor da rede, fulano de tal, o pastor fulano que é pastor de rede. Quando a gente fala pastor de rede, nós não estamos falando de um pastor que fica dormindo na rede, a gente está falando que ele é pastor sobre uma rede de life groups, mas todos nós trabalhamos em amor e carinho um com o outro, com uma santa cumplicidade para ajudar a rede do outro a crescer também. Então a rede de life groups, ela é subdividida em distritos, tá? Então tem o pastor de distrito, que vários pastores de distrito ficam sob a cobertura de um pastor de rede. Aí os distritos são subdivididos em áreas, tem supervisores de áreas. Muitos life groups, e cada área tem os seus setores. Então um líder de life group faz parte de um setor, e ele é liderado por um supervisor de setor, que por sua vez liderado pelo supervisor de área, pastor de distrito, pastor de rede, tá? Só para você entender como que funciona na Past Church. Muito bem, agora veja esse versículo da palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Muito, muito lindo esse versículo. Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, tá? Isso aqui é muito, muito poderoso. Porque muitas vezes, hoje em dia, nessa era pós-moderna, as pessoas têm relativizado tudo. Não, eu não penso assim, eu penso desse jeito, e cada um tem a sua própria verdade, a sua própria realidade. O que a Bíblia nos mostra é que nós devemos pensar assim como Deus pensa. A palavra de Deus mostra que a tua palavra é a verdade, diz em João capítulo 17, 17. Então, com toda honestidade, com toda simplicidade e com toda franqueza, eu quero dizer, não é importante, num certo sentido, o que eu penso. Não é importante o que você pensa. O que é importante é o que Deus pensa. Essa que é a verdade. Então, quando Deus diz para os meus filhos, se você quiser crescer e se tornar tudo o que eu quero para a sua vida, é importante você não deixar de congregar. Então, nós devemos levar muito, muito a sério. Muito a sério mesmo. E é interessante esse versículo, olha o que esse versículo diz: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Quer dizer, já tinha gente naquela época que tinha esse costume. Não precisa congregar não, eu não acho que tem que congregar, não acho que isso é tão importante não. Olha só, já tinha gente com esse costume, e Deus está falando desse costume errado. Aí ele diz, olha, pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, vamos estar congregando e encorajando uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele fala, quanto mais perto estamos da volta de Jesus, tanto mais que devia congregar fielmente. Uau, se ele falou isso 2000 anos atrás, e nós agora estamos 2000 anos mais próximo da segunda vinda de Jesus, quanto mais, se 2000 anos atrás era para congregar fielmente, imagine agora que é para congregar fielmente mesmo. Então é isso que esse versículo está dizendo claramente, em azul e branco, Agora, escuta bem o que eu vou dizer, preste bem atenção, isso aqui é muito profundo. Existem algumas pessoas, com muito carinho que eu digo, mas por falta de conhecimento da palavra, por falta de
conhecimento da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, por falta do conhecimento da palavra e por falta de conhecimento da hermenêutica, elas dizem, não, eu estou congregando. Eu estou congregando porque, em vez em quando, eu estou reunindo com outros irmãos em Cristo para a gente pescar junto, para fazer isso aqui junto, para fazer aquilo. Então, isso que é congregar. Congregar não tem que ser num prédio, num templo. Eu concordo que congregar não tem que ser num prédio, num templo. Mas o congregar deve ser o cultuar juntos, adorar juntos, lendo a Bíblia juntos, buscando a Deus juntos, tomando a Santa Ceia juntos. E o congregar, pelo que a hermenêutica mostra, ou seja, a interpretação correta das Sagradas Escrituras, era debaixo de uma liderança espiritual, com presbíteros, com pastores, com pessoas que cuidam e velam pela vossa alma, como diz a Bíblia Sagrada. Então, hermeneuticamente, nós temos que entender, olha aqui uma lei da hermenêutica, preste atenção. Para conhecer o que um versículo está ensinando, você tem que voltar naquele contexto cultural e histórico, para saber o que estava na mente do autor, quando ele escreveu aquilo inspirado pelo Espírito Santo. Quando você souber o que estava na mente do autor, quando ele escreveu aquilo inspirado pelo Espírito Santo, dentro do contexto cultural histórico daquele autor, aí você vai saber o que aquele versículo realmente está ensinando. E o que esse versículo em Hebreus, já notou? É Hebreus? Quem eram os hebreus? Eram os judeus. Os judeus vieram da onde? Da Judéia. Judeus vêm da Judéia. Onde a Bíblia fala sobre os judeus da Judéia? Jerusalém, que era a capital da Judéia. A Bíblia fala que lá em Jerusalém, esses cristãos, eles congregavam. A Bíblia fala diariamente no templo e nas casas. Isso que era a prática deles, o costume deles. Aí ele disse, não deixe de congregar. Olha Hebreus, continue congregando no templo e nas casas. Aí ele diz, e quanto mais que se aproxima a volta de Jesus, aí congrega ainda mais. Então, o contexto do congregar que a Bíblia ensina é nas casas e num culto grande. Não precisa ser num prédio necessariamente, mas em algum auditório, algum local grande. A igreja primitiva às vezes usava uma escola. Lá em Éfeso eles usaram uma escola. Às vezes emprestavam a sinagoga dos judeus. Mas o importante é a grande congregação e a pequena congregação. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Anos depois de tudo isso ser escrito, os sociólogos e os psicólogos, eles estudando o comportamento do ser humano, disseram que para o ser humano se sentir realizado, completo e feliz, e realizado, ele devia participar de dois tipos de grupos. Um grupo grande, onde ele faz parte de algo grande, que tem visão e propósito e sabe para onde está indo. E um grupo pequeno, onde ele vai encontrar vínculos e relacionamentos preciosos. Então, Deus já sabia disso, e muito antes dos psicólogos e sociólogos descobrirem como Deus criou o ser humano, ele disse, não deixa de congregar, tanto no grande culto de celebração, como também na pequena congregação, que nós chamamos o Life Group. Então isso é lindo e maravilhoso. Veja bem essa figura interessante, tá? E você vê que esse avião tem duas asas. Para o avião poder voar, todas as duas asas têm que estar bem, tá? Uma asa vamos chamar de culto de celebração, tá? E a outra asa de life group, tá bem? Então, para o avião poder voar bem, ele não vai poder voar bem se uma das asas está com problema. Talvez ele vai começar a voar em círculos. Tem muito cristão voando em círculos, não chegando a lugar nenhum na sua vida espiritual, só voando em círculos. Agora, nossa experiência tem sido que se aquele cristão é sincero, é apaixonado por Jesus e continua buscando a Jesus de coração e também perseverando em congregar fielmente no culto de celebração e perseverar em congregar fielmente no life group, se ele tiver com as duas asas bem preparadas e ele continua perseverando em buscar a Jesus e congregar fielmente no culto e congregar fielmente no life group, mais cedo ou mais tarde,
toda vez ele decola na vida cristã. Toda vez ele vai longe. Deus usa poderosamente. Eu nunca vi não funcionar esse grande princípio. Eu nunca vi não funcionar. Funciona toda vez, para a glória de Jesus. Então agora nós vamos para o nosso sexto grande valor da Paz Church. Estamos olhando com muita expectativa. Nós vamos aprofundar nos próximos 5 valores da Paz Church. Total são 10 valores. Então vamos lá. Plantar igrejas, nossa estratégia. Plantar igrejas, nossa estratégia. Acreditamos que plantar igrejas locais, é a maneira mais eficaz e bíblica de se fazer missões e contar ao mundo sobre o amor de Deus para com todos. É interessante porque muitos cristãos falam assim, minha visão é do reino de Deus e por isso eu não tenho nenhum compromisso com uma igreja local, porque minha visão é do reino de Deus. E é interessante porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outra ocasião, Jesus disse o seguinte, quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, Jesus está edificando sua igreja aqui na terra. Essa é a missão dele, edificando a igreja. Ele falou, eu estou edificando minha igreja. E ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, se você não está junto com Jesus edificando a igreja dele, você está numa canoa furada. Impressionante isso. É impressionante. Porque Jesus está falando, eu estou edificando minha igreja. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora, é interessante porque a igreja do Senhor Jesus, globalmente falando, ela é chamado, no grego, a palavra eclésia, eclésia. Essa palavra no grego quer dizer aqueles que estão chamados para fora, realmente para essa missão de Jesus, de fazer discípulos das nações, tá? Agora, essa mesma palavra, eclésia, no grego, ela também é usada na Bíblia para a expressão da igreja local. E ela é usada mais vezes para a igreja local do que para a igreja global de Jesus. Isso mostra o tanto que Deus prioriza a igreja local. Isso é até um princípio da hermenêutica, que quando a Bíblia repete muito algo, é porque aquele algo é mais importante. E a igreja local é mais repetida no grego do que a igreja global, porque Deus põe tanta importância em cada cristão participar de uma comunidade local de cristãos que vão praticar o amor de Cristo, que vão viver a comunidade cristã, que vão ser embaixadores e implantar a cultura do reino de Deus para ver não só a transformação da sociedade, mas acima de tudo a salvação de vidas e o fazer de discípulos para a glória de Jesus. Agora, interessante porque o Bill Hybels disse algo que eu concordo 100%, que quando uma igreja local funciona como ela deve, a igreja local é a esperança do mundo. Não existe nenhuma força aqui na terra que transforma todo um bairro, toda uma cidade, toda uma região, do que uma igreja local quando ela está funcionando como deve. Quando existe o discipulado, o auxílio social, o pastoreio, o amor, os ministérios poderosos, os life groups multiplicando, as pessoas sendo transformadas por Jesus, famílias inteiras aprendendo a perdoar, pedir perdão e caminhar no amor de Jesus, é algo poderoso, é algo transformador que Deus faz através da igreja local. E deixa eu te falar uma coisa, nossa visão, a visão da Paz Church é uma igreja de plantação de igrejas. É isso que está no nosso DNA,
para a glória de Jesus, essa visão de plantar igrejas. Para você que está assistindo em outra parte do mundo, eu estou gravando isso aqui em São Paulo. E a Paz Church em São Paulo, olha a nossa visão, é encher toda a grande São Paulo de muitos campos para a glória de Jesus. Para começar, 100 campos, como esse aqui, aleluia. Para começar, 100 campos poderosos, igrejas vibrantes, transformando toda a região metropolitana da cidade de São Paulo. E depois também nós já temos no estado de São Paulo 30 igrejas no momento dessa gravação, mas nós vamos ter muito mais. Nós vamos encher todo o estado de São Paulo. No Brasil já estamos em todos os estados, exceto um. Todos os estados e o Distrito Federal, exceto um estado. Nós temos Paz Church, mas nós vamos encher todo o Brasil de igrejas em nome de Jesus. E marque minhas palavras, nós vamos enviar equipes de brasileiros poderosos da Paz Church para todas as nações da terra, para plantar igrejas. Não é só para evangelizar, mas é para fazer discípulos e plantar igrejas para a glória de Jesus. Então essa é a nossa visão para a glória de Jesus. E nosso sexto e muito importante valor, qual é? Perdão, nosso sétimo, porque o sexto é plantar igrejas, nossa estratégia. Então vamos para o sétimo grande valor, que é o quê? Amor, fé e alegria, nossas características. Amor, fé e alegria, nossas características. Uma coisa muito interessante sobre a Paz Church são essas 3 características, que quando você vê, né, uma Paz Church que está funcionando com a cultura da Paz Church, sempre você vai ver essas 3 características, não só coletivamente, mas individualmente. Porque nós aprendemos um grande segredo, que quando a pessoa entregou a vida para Jesus, ela nasceu de novo, e ela se tornou o próprio amor ágape de Deus, e ela poderá agora começar a apropriar desse amor ágape, e andar nesse amor ágape, pedindo perdão, perdoando, aprendendo a se relacionar. É muito lindo ver como esse amor é contagiante. E uma das coisas que as pessoas sempre falam quando vão para o Life Group ou quando vêm para os cultos da Paz Church é sempre: essa igreja é diferenciada, ela é muito cheia de amor, muito cheia de amor. Mas outra coisa muito interessante sobre a Paz Church é esse espírito de fé que ela tem. Esse espírito de fé, princípio de fé, onde declaramos a palavra e cremos no poder da palavra. E falando em espírito de fé, ela é totalmente baseada na palavra. E por isso que você vai sempre ver ensino e pregação profunda da palavra. Nós temos uma ênfase na palavra. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós fluímos no poder de milagres, mas se você fosse falar, a Paz Church é uma igreja de quê? Todo mundo ia dizer, é uma igreja da palavra. É onde a palavra tem um centro, onde é baseado na palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso que dá uma fé verdadeira e autêntica para funcionar e ganhar milagres e ganhar resultados para a glória do Senhor Jesus. E claro, outra característica muito preciosa da Paz Church é a alegria. Alegria transbordante, e nós temos aprendido que nós podemos tomar posse da alegria sobrenatural do Espírito Santo. Então sempre você vai ver muita risada, muita alegria, muita leveza, né? Não só nos cultos da Paz Church, no Life Group, mas na convivência um com o outro. Então amor, fé e alegria são nossas características. Fomos alcançados pelo amor, sabemos disso pela fé, e por isso somos cheios de alegria. Queremos essas atitudes em tudo o que fazemos, né? Na nossa vida pessoal, na nossa família. Imagina cada família, uma atmosfera impregnada com amor, fé e alegria, né? Nossa família, no Life Group, nos cultos da igreja, nos ministérios, enfim, é muito lindo, para a glória de Jesus. E nosso oitavo valor, qual o nosso oitavo valor? Olha só,
generosidade, nosso privilégio. Generosidade, nosso privilégio. Buscamos ser generosos com tudo que somos e temos, como expressão do nosso amor por Deus e pelas pessoas. Então, como um pastor, não somente que tem o privilégio de pastorear a Past Church em São Paulo, mas eu fui pedido pela nossa liderança internacional para ser também o coordenador das Past Church do Brasil. Como o pastor, coordenador das Past Church do Brasil, e com o dedo no pulso, eu diria que essa característica nós já temos, mas Deus quer que a gente cresça e mergulhe muito mais nisso. Eu creio que esse é algo que nós vamos praticar mais. Nós vamos ver isso de uma forma tão poderosa sendo expressada na Past Church, que ela vai ser conhecida como uma igreja extremamente generosa. Então vamos ler de novo. Eu amo de paixão esse valor, e eu acredito que esse valor vai ser cada vez mais impregnada e fazer parte do nosso DNA. Vamos ler de novo. Generosidade, nosso privilégio. Buscamos ser generosos com tudo que somos e temos, como expressão do nosso amor por Deus e pelas pessoas. Então isso fala de generosidade com o nosso tempo, de ajudar as pessoas, de investir na vida das pessoas. Isso fala de generosidade com os dízimos que pertencem ao Senhor e as nossas ofertas de amor. Isso fala de generosidade também no nosso amor, no nosso perdão, de sermos pessoas que, sabe, não somos cri-cri e exigentes. Até porque não podemos ser hipócritas, né? Se Deus já foi tão misericordioso conosco, como nós também devemos ser misericordiosos com os outros e sermos generosos nesse amor, nessa misericórdia. E com nossas finanças para ajudar as pessoas carentes também. De ajudar as pessoas pobres, de ajudar e investir em pessoas que precisam de ajuda social. Isso é tão precioso, isso é tão importante. Essa prática da generosidade é tão importante para a glória do Senhor Jesus. Agora, nosso nono grande e importante valor, servir, nosso chamado. Amamos servir porque entendemos que fomos chamados para fazer parte do que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Sabe, isso é um dos grandes segredos da Past Church, esse coração de servir. Eu creio que isso vem do nosso legado, né? Pastor Melvin, pastora Catarina, pastor Lucas, pastora Cristina, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca. Eu não conheço pessoas com coração de servo tão exemplar como o do pastor Paulo Jeff e pastora Rebeca. Então vamos ler de novo. Servir, nosso chamado. Amamos servir porque entendemos que fomos chamados para fazer parte do que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Você sabe que você só vai encontrar alegria completa como cristão quando você tira seus olhos do seu próprio umbigo e começa a servir a Deus e servir o seu próximo. Aí que você encontra felicidade, aí que você encontra prazer em dando a sua vida para Deus e para o seu próximo. Então isso faz parte do DNA da Past Church. E isso me chama a atenção porque essa cultura de servir também é chamada na Past Church da cultura do voluntariado, que nós acreditamos demais na cultura do voluntariado. E eu tenho pedido o Gabriel para estar compartilhando um pouco dessa cultura do voluntariado através da visão das 4 cadeiras, tá? Qual é a visão das 4 cadeiras? Você vai saber agora através do nosso amado Gabriel.
Olá, Gabriel. Olá, Pastor Eibe. Gente, eu sou o Gabriel e, primeiro de tudo, eu quero parabenizar você, porque se você chegou até aqui, você está muito perto de concluir a segunda e a última parte da estação DNA. E você está dando mais um passo em rumo ao seu crescimento, em preparo para que Deus possa usar você. E falando em passo a passo, eu quero usar essas 4 cadeiras aqui como uma forma de ilustrar o passo a passo, os estágios, as fases pelas quais alguém que chega aqui na Paz Church vai passando rumo ao crescimento. E essa primeira cadeira aqui, gente, é o que nós chamamos de cadeira do convidado. Eu creio que todos vocês concordam comigo que toda igreja só cresce se tiver convidado. E convidado é alguém que, quando a gente trata bem, ele volta. O convidado é aquela pessoa que a gente vai amar e servir. Eu queria que isso não fosse verdade, mas infelizmente, em algumas igrejas isso é uma realidade. Tem igrejas que os membros amam frequentar, os membros amam ir, mas eles têm vergonha de convidar alguém. Graças a Deus, esse não é o caso da Paz Church. Nós não apenas amamos estar aqui, nós amamos também convidar pessoas. E nós entendemos que o nosso papel como igreja é amar e servir as pessoas que estão chegando aqui como convidados. O nosso papel é amar e servir, porque o papel de convencer essa pessoa é o papel do Espírito Santo. Mas amar e servir quem, Gabriel? Todas as pessoas. Não importa com que roupa ela chegar aqui ou qual a cor do cabelo dela. Quando ela sentar na cadeira do convidado, nós vamos amar e servir. Mas nosso objetivo em amar e servir a pessoa que está sentada na cadeira do convidado é levá-la a ter uma experiência com Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai convencer ela e transformar a vida dela. Então nós cremos que os convidados que chegarem aqui, logo, logo, eles vão trocar de cadeira. E eles vão para a próxima cadeira, que é a cadeira do seguidor de Jesus. Se alguém está vindo nos cultos da Paz Church, essa pessoa, como o pastor Eibe falou, vai ouvir a palavra de Deus. Ela vai ouvir, por exemplo, João 14,6, ela vai entender Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Ela vai entender 2 Timóteo 2,5, que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Então cremos que logo, logo, todos os convidados vão trocar de cadeira. Mas sabe, esses convidados que agora entregaram a sua vida a Jesus, rapidamente nós cremos que eles vão entender que para que eles possam crescer na vida cristã, é preciso criar raízes. Infelizmente, muitas pessoas têm acreditado numa mentira de que é possível viver um relacionamento de intimidade com Jesus, sem estar aliançado com a igreja local. Mas quando nós lemos a Bíblia, não é isso que nós vemos. Na verdade, alguém que decidiu seguir Jesus, rapidamente vai perceber que é necessário dar um próximo passo. Seguir Jesus não é o caminho final. Seguir Jesus não é o último passo. Pelo contrário, é aí que tudo começa. A gente celebra quando alguém entrega a vida a Jesus, mas nós sabemos que agora começa uma linda jornada de caminhada em intimidade com o Espírito Santo. Então nós, como igreja, vamos ajudar essa pessoa que está sentado aqui na cadeira do seguidor de Jesus, vamos ajudá-la a trocar mais uma vez de cadeira. Então, esse seguidor de Jesus, que era convidado, fez uma decisão por Jesus, agora ele vai ser encorajado a ir para a cadeira do membro. E o membro, gente, é alguém que pensa assim, o que a minha igreja pode fazer por mim? E não está errado pensar assim, porque a igreja está aqui realmente para servir, para amar, para cuidar. Mas sabe, eu tenho a minha família. Eu amo muitas famílias, mas eu tenho a minha família. Eu visito muitas casas, eu posso ir em muitos endereços, mas eu tenho a minha casa. Da mesma forma, eu posso visitar outras igrejas, já fiz muito isso, mas eu tenho o prazer de dizer que eu tenho uma família espiritual. Eu tenho uma igreja. E nós entendemos que para dar frutos, nós precisamos estar com as raízes profundas. E muitos cristãos não têm dado os frutos, porque eles não têm raízes em uma igreja local. Eles muitas vezes assistem uma mensagem de um pregador famoso no YouTube em uma semana, na outra semana visitam outra igreja, e depois outra igreja, mas isso os impede de criar raízes, para que eles possam ser nutridos e aí dar fruto. Então o membro muitas vezes pensa, o que a minha igreja pode fazer por mim? Mas à medida que a gente vai crescendo e aprofundando mais intimidade com Deus, quando a gente passa pela cadeira do convidado,
tomamos uma decisão de seguir Jesus, entendemos a importância de ser aliançado com a igreja local e se tornar um membro, quanto mais a gente vai entendendo e amadurecendo, nós percebemos que não acaba aqui. Existe mais um passo. Na verdade, existem vários outros que nós podemos tomar, mas eu vou falar só dos 4 primeiros hoje. O membro, quando ele vai amadurecendo, ele entende que existe um próximo passo, existe uma próxima cadeira. E essa cadeira é a cadeira do voluntário. Porque servir, gente, como o pastor Ebe falou, é o nosso chamado. Servir é o nosso chamado. Enquanto o membro pensa, o que a minha igreja pode fazer por mim, o voluntário ele pensa um pouco diferente. Ele pensa, o que eu posso fazer pela minha igreja? Eu fui alguém que fui convidado. Eu sentei na cadeira do convidado, eu tive uma experiência com Jesus que transformou a minha vida, eu me tornei membro dessa família espiritual, e isso tem me ajudado a crescer tanto. E hoje, eu quero sentar na cadeira do voluntário, para que outras pessoas possam fazer parte, passar por esse mesmo processo, ter experiências com Jesus e possam servir Jesus junto comigo. Se alguém chegasse para você e te falasse assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu não gosto da palavra de Deus. Isso não seria estranho, gente? Seria estranho, né? Se alguém diz que ama Jesus, que é um cristão compromissado, e essa pessoa diz para você que ela não gosta de adorar Jesus, que ela não gosta de louvar, não seria estranho? Seria estranho. Da mesma forma, nós deveríamos considerar igualmente estranho um crente que já passou algum tempo na igreja e ainda não entendeu que quando alguém é cristão e ama Jesus, é natural que nós vamos amar e servir as outras pessoas. Na verdade, foi o próprio Jesus que disse em Mateus 23, que o maior entre vocês deverá ser o servo, o maior entre vocês deverá ser o voluntário. E é por isso que nós aqui na Paz Church queremos te dar muitas oportunidades para você usar os seus dons e os seus talentos para amar e servir pessoas. Na verdade, na sua tela agora está aparecendo um QR Code. E através desse QR Code ou desse link, você pode conhecer um pouco mais sobre os ministérios da Paz Church e como você pode sinalizar o seu interesse para não apenas assistir o que Deus está fazendo, mas fazer parte do que Ele está fazendo. Eu creio que não é à toa que Deus traz tantos convidados para a nossa igreja através da sua vida. E nós cremos, só para recapitular, que esses convidados vão se tornar seguidores de Jesus. E rapidamente esses seguidores de Jesus vão criar raízes e se tornar membros da Paz Church. E esses membros da Paz Church, à medida que vão amadurecendo e querem ser usados por Deus, eles vão trocar de cadeira mais uma vez e se tornar voluntários. Porque servir é o nosso chamado. E Deus não quer apenas transformar você. Ele quer usar você para ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Agora, eu volto com o pastor Abe e você vai continuar ouvindo sobre os valores da Paz Church. Uau, que lindo, glória a Deus, parabéns, Gabriel, muito boa explicação. Eu quero enfatizar que quando você entrega a vida para Jesus, é claro que você sempre estará nessa cadeira, você sempre vai ser um seguidor de Jesus. Você se torna um membro da Paz Church, você continua sempre membro da Paz Church. E quando você vem para essa cadeira para servir, pela graça de Deus, como voluntário, mesmo que um dia você seja pastor ou missionário, você deve sempre ter esse coração de servir, de ser um coração voluntário que dá a sua vida para ajudar as pessoas. Que explicação maravilhosa. E eu quero só ressaltar, não sei se você notou, que na primeira cadeira nós não chamamos de visitantes, nós chamamos de convidados, tá? Por quê? Porque nós realmente cremos que quando o convidado vem para a igreja, nós não já vemos ele mais como visitante, nós vemos ele como realmente alguém que já vai fazer parte da família da paz. Então, pelos olhos da fé, nós já vemos ele como da Paz Church, né? Para a glória de Jesus, da família de Jesus, o mais importante, glória a Deus. Então, isso é muito lindo. Obrigado, Gabriel, por essa explicação tão maravilhosa. E nós estávamos falando então dos valores, já falamos de 9 valores, vamos para o 10º valor então, excelência. Excelência, nosso espírito.
Nós realmente acreditamos que fazemos tudo, nosso alvo, nosso foco, nossa visão de coração, fazemos tudo com excelência, porque acreditamos que isso glorifica a Deus, inspira pessoas e traz os melhores resultados. Nós temos enfatizado excelência em tudo o que a gente faz na Paz Church. O mais importante é na intimidade com Deus, na família, mas também nos nossos life groups, no discipulado, nos cultos de celebração, nos ministérios. Nós acreditamos no princípio da excelência. Então vamos ler mais uma vez? Excelência, nosso espírito. Fazemos tudo com excelência, porque acreditamos que isso glorifica a Deus, inspira as pessoas e traz os melhores resultados. Agora, para você que está então fazendo a estação DNA, deixa eu te falar algo. Você já fez o café com o pastor, você já se tornou membro da Paz Church, não é mesmo? Você agora está fazendo a estação DNA. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Bem, eu sei que tem alguns que vieram de outras igrejas, talvez você veio até mudando de outra cidade, então você já era um cristão batizado nas águas. Mas é interessante você ver a nossa trajetória para o batismo na Paz Church. Por quê? Porque se você ainda não foi batizado, essa é a nossa trajetória para o batismo na Paz Church. E se você é um novo membro que já fez café com o pastor e agora está fazendo a estação DNA, você também vai poder ver os próximos passos que nós sugerimos que você faça para ficar crescendo e desenvolvendo, né, a sua membresia dentro da Paz Church, tá certo? Então vamos ver então o que nós chamamos a trajetória para o batismo na Paz Church, tá bem? A trajetória para o batismo na Paz Church. Número 1, já se tornou membro da Paz Church. Já se tornou membro da Paz Church. Então isso você já fez, né? Você recentemente talvez fez o café com o pastor e você já se tornou membro da Paz Church. Número 2, completar a estação DNA. Então você agora, hoje, está completando a estação DNA. Você já fez a parte 1 e hoje é a parte 2, tá certo? Da estação DNA. E se você não fez a parte 1 ainda, eu sei que você vai fazer. Mas hoje, então, estamos completando a estação DNA. Esse é o número 2. Número 3, completar a classe da nova criatura. Uau! A classe da nova criatura funciona também nos domingos, né, paralelo ao Tadel, aqui na Paz Church em São Paulo. Agora, cada situação e cada Paz Church poderá ter a classe da nova criatura em dias e horários diferentes. Então, o que você vai querer fazer é realmente ouvir o que o seu monitor vai dizer. Logo que encerrar essa parte aqui da estação DNA, o seu monitor vai falar para você como que você poderá fazer essa classe da nova criatura, que é tão preciosa e tão importante, tá certo? Então a classe da nova criatura, ela ensina o abecedário como se fosse da fé evangélica, mas não é só os princípios bem básicos, são princípios abrangentes e importantes na vida cristã. Eu já notei que tem muitos pastores, inclusive, muitos pastores e líderes de outras igrejas, eu falo com muito carinho, que nunca ouviram muitas das coisas mais básicas e mais importantes da fé cristã. Por isso que a classe nova criatura, muitas vezes, pastores até que fazem a classe nova criatura, falam assim, eu nunca sabia desses princípios tão importantes. Porque muitas vezes a pessoa converte e ela nunca teve ninguém para ensinar para ela os princípios
importantes do alicerce na vida cristã. Então ela aprende cada princípio profundo, maravilhoso, mas o alicerce está mal feito, porque ela nunca fez uma classe da nova criatura. Então a classe da nova criatura, ela constrói um alicerce profundo e maravilhoso, tá certo? Então são realmente 12 semanas, são 3 meses aproximadamente, para você aprofundar e aprender esses princípios muito, muito especiais, tá bem? Inclusive na Past Church, para alguém exercer uma liderança muito forte, né, importante dentro de um ministério, ou para ela poder também se tornar um discipulador, onde ela faz discípulos e cuida de outras vidas, ou se tornar um líder de life group, deve também fazer a classe Nova Criatura. Então, você vai querer muito fazer a classe da Nova Criatura, e esse é o seu próximo passo agora, tá? Então, você já fez o café com o pastor, se tornou membro da Past Church, você agora também já está completando a estação DNA, então, seu próximo passo é a classe Nova Criatura. E eu volto a repetir que, logo quando desligar esse vídeo que você está assistindo, aqui no telão, o seu monitor, ele vai explicar para você como você poderá fazer a classe da Nova Criatura, tá bem? E ainda, nessa trajetória para o batismo na Past Church, tem o quarto e última qualificação para poder batizar, que é completar o discipulado do acompanhamento inicial, pelo menos até o final da lição 5, tá bem? Agora, tanto o seu monitor aí, depois desse vídeo, ele poderá te explicar um pouco mais sobre esse número 4, como também o seu líder de life group. O seu líder de life group poderá providenciar alguém para acompanhar você no livrinho do acompanhamento inicial do discipulado, e isso é importante, não só completar até o final da lição 5, mas de fazer todo o livrinho. O livrinho são 8 lições, mas para batizar, nós pedimos que a pessoa chegue pelo menos até o final da lição 5. Também é importante lembrarmos que para batizar, né, é importante, nós normalmente pedimos que a pessoa tenha 13 anos de idade. Por que 13 anos de idade? Deixa eu explicar. Quando Jesus foi batizado, ele foi batizado como adulto, com 30 anos de idade. E eu não estou dizendo que uma criancinha não pode entender bem o Evangelho, mas é importante ela ter um momento na vida dela, quando ela já entra na adolescência, que ela nunca vai poder duvidar da decisão que ela fez. Eu era criança, não estava entendendo nada. Não, ela realmente vai dizer, não, eu já estava entendendo, e eu sabia muito bem o que eu estava decidindo fazer, e eu escolhi a batizar. Então ela não vai aceitar aquelas mentiras do diabo. Agora, a exceção é se os pais forem cristãos e garantirem que aquele pré-adolescente de 12 anos de idade esteja pronto para o batismo. Então, se os pais forem cristãos e os pais disserem, não, esse nosso filho, essa nossa filha está pronto mesmo só tendo 12 anos de idade, então pode ser com 12 anos de idade, tá bem? Agora, para encerrar o nosso tempo poderoso aqui, eu gostaria de só recordar mais uma vez os 10 valores da Past Church. Então, esses 10 valores são a essência, o coração da Past Church. Esses 10 valores são tão preciosos e tão importantes. Eles mostram qual é a cultura da Past Church, qual é o nosso coração, qual é o nosso verdadeiro DNA. Então é importante você que hoje é membro da Past Church, você não só vestir a camisa da Past Church, mas você respirar essa cultura, esse coração, esse DNA da Past Church, tá certo? Então esses são os nossos 10 valores, e é importante
Então, mais uma vez, vamos falar todos juntos agora em voz alta, tanto os que estão aqui presencialmente, como também você que está assistindo no telão, tá certo? Vamos todos declarar isso com muita fé, com muita autoridade, os nossos 10 valores. Vamos lá. Primeiro e o mais importante valor de todos: amar a Deus, nossa prioridade. Segundo, e o segundo mais importante, família, nossa essência. Terceira, amar as pessoas, nossa paixão. Quarta, fazer discípulos, nossa missão. Uau! E o quinto, life group, nosso coração. Yes! Sexto, plantar igrejas, nossa estratégia. Sétimo, amor, fé e alegria, nossas características. Yes! Oitavo, generosidade, nosso privilégio. Nono, servir, nosso chamado. E o 10º, excelência, nosso espírito. Uau, glória a Deus, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Yes, glória a Deus, glória a Deus. Então, parabéns, você está completando a Estação DNA. E não esqueça, isso é só o começo.